Os pontos de Fernando Lima. Ora viva, ouvinte e telespectador, boa noite e bem-vindo a mais um programa Os Pontos de Fernando Lima aqui na Rádio Savana. É sempre um prazer enorme estar consigo para mais sensivelmente 60 minutos de debate. Vamos passar em revista os principais acontecimentos que marcaram a semana. Este é o programa 95, já a caminho da edição número 100 deste espaço que semana sim, traz então a análise dos principais acontecimentos da semana. Hoje é 30 de novembro, é a última sexta-feira do mês, estamos praticamente a 4 semanas do fim de ano, mas um ano para esquecer, Lima. Bem, para esquecer não, porque há muitas coisas boas e más que não podemos esquecer. Aliás, existe aquela canção que diz: não vamos esquecer o tempo que passou. Esquecer não podemos, mas há coisas que de facto até apetece esquecer. Muito bem, este programa vamos então ter como tema de fundo as eleições que tiveram lugar em Marromeu no passado dia 22 de novembro. Resultados oficiais foram conhecidos esta semana. Tanto antes de irmos aos assuntos da semana, vamos àquilo que é o tema da semana na ótica do nosso comentador. Escolheu a inauguração quinta-feira da nova refinaria de açúcar em Chinavã. O que é um tema doce, portanto, porque vamos falar de açúcar. E este é um tema também muito interessante e também muito controverso. Toda a indústria de produção de bebidas e a indústria alimentar no geral tem um braço de ferro ao longo dos últimos anos em relação à sobretaxa que tem de pagar pelo açúcar branco, portanto o açúcar refinado que é importado a partir da África do Sul. O governo argumenta que esta sobretaxa é uma tentativa de proteção ao açúcar que é produzido em Moçambique. Ora, os consumidores de açúcar refinado para a indústria argumentam que não faz sentido uma sobretaxa porque se esse açúcar não era produzido em Moçambique, porque é que se está a impor essa taxa quando depois os preços são reproduzidos para o consumidor? Os produtores do açúcar e o governo argumentam que a sobretaxa é importante porque ao nível da circulação de mercado de açúcar da região, nomeadamente açúcar refinado, a ausência de uma sobretaxa poderia originar a invasão do mercado moçambicano por açúcar da região. Isto também significa o seguinte, que há açúcar da região que é produzido a preços mais baixos daquele que é produzido em Moçambique. Portanto, significa que, com uma medida administrativa, estamos a tentar resolver um problema de custos mais elevados de produção em Moçambique. A indústria do açúcar é extremamente importante porque não só os investimentos neste setor são muito elevados, como é uma indústria de mão de obra intensiva. Portanto, dá muito trabalho no campo e este é um país que, infelizmente, tem problemas gravíssimos de desemprego e também problemas gravíssimos de fixar mão de obra no campo, nomeadamente mão de obra jovem. Indo concretamente à fábrica, a fábrica vai produzir, ou tem uma capacidade de produção de 90 mil toneladas ano. Estima-se que o consumo da nossa indústria de refrigerantes e alimentos vai consumir cerca de 70 mil toneladas, portanto ainda há uma margem, inclusive, para exportação. Isto é uma boa notícia, apesar da mão de obra que vai ser utilizada nesta nova refinaria, aqui a 100 km de Maputo, não é significativa, cerca de 90 trabalhadores.
A má notícia, sobretudo a má notícia para a indústria, é que, e isto segundo os especialistas da área, porque eu não sou engenheiro nem trabalho na área dos açúcares, é que não se espera que os preços do açúcar refinado produzidos localmente venham a baixar. Significa que a indústria vai deixar de pagar a sobretaxa, mas os custos de produção deste açúcar refinado vão ditar que o produto seja mais ou menos vendido ao mesmo preço que era o preço que as fábricas tinham que pagar pelo açúcar importado, mais a sobretaxa. Portanto, um sério desafio à indústria nacional para que aumente os seus níveis de produtividade, porque claramente, e isto acontece sempre, a indústria acaba por repassar os seus custos para os consumidores. Logo, os consumidores é que têm que suportar estes custos nos produtos que consomem. Estamos a falar de cerveja, estamos a falar de refrigerantes, de sumos e também de bolachas e de doces. Muito bem, Lima, vamos ao principal assunto do nosso programa. Como dizíamos no início, caiu o pano das eleições de 22 de novembro na Vila Autárquica de Marromeu. Estas são eleições que estavam a ser repetidas por, tanto, indicação do Conselho Constitucional, que tanto determinou esta medida em função de irregularidades que foram detectadas na repetição, nas eleições de 10 de outubro último. Esta é uma eleição histórica, porque se nas anteriores eleições a fraude era feita às escondidas, desta vez parece que tudo foi feito às vistas de todos e com alguma demonstração de força por parte dos protagonistas deste processo. De força e impunidade. Aliás, porque é que vamos no terceiro programa em que estamos a contemplar um assunto que envolveu apenas 8 mesas de voto, portanto, um universo formal de menos de 5 mil eleitores. Na prática votaram um pouco mais de 2 mil eleitores, embora aqui, com a fraude, inclusivamente o número de eleitores tenha superado de inscritos. Foi alterado, porque os números indicam que estas eleições bateram os recordes da afluência às urnas, qualquer coisa como 86%. Os números observados nesta eleição são de 48%, ou seja, nem nos números da votação há consenso em relação a isso. A única coisa que se conseguiu, ou que a Comissão Nacional de Eleições conseguiu detectar, foi a aberração da famosa mesa que, inclusivamente, tinha superado os 100%. Com mais 11 votantes. Com mais 11 votantes. Isto não é novo, devo dizer que isto não é novo em eleições em Moçambique. No passado, em Xangara, também houve urnas que superaram o número de eleitores inscritos para votarem. Então, há fantasmas a votarem neste país? Completamente. Não, todos os mortos se levantaram para ir votar, aqueles que estavam no hospital também foram votar, os que estiveram em viagem também foram votar, para além, neste caso, o número 11 pode ser teoricamente explicado com o voto especial, nomeadamente o voto das forças de segurança, dos jornalistas, dos bombeiros, dos MMVs, que têm essa possibilidade de votar numa determinada mesa, independentemente de estarem ou não inscritos nessa mesma mesa para votar. Aquilo que é especial
nesta votação é que a impunidade, o descaramento ultrapassou todos os limites. Ou seja, desde 1994 que são conhecidos casos de fraude. Esses mesmos casos de fraude têm sido reportados, inclusive pelo Conselho Constitucional. Não temos visto ninguém a ser punido, ninguém a ser levado a tribunal, à exceção que há uns anos em Inhambane, uns militantes do MDM que foram condenados por práticas consideradas ilícitas em Inhambane. Não conheço outros casos de indivíduos que cometeram ou que foram acusados ou eram suspeitos de ilícitos eleitorais que tenham sido levados a tribunal, quando, inclusivamente, não era difícil fazer este exercício, nomeadamente com os votos que foram fraudulentamente tornados nulos, nomeadamente com uma impressão digital feita em sobreposição ao voto exercido pelo eleitor, e portanto, esta impressão digital era feita exatamente por pessoas que estavam a fazer as contagens. Logo, era possível determinar a identidade daquela impressão digital e culpabilizar essas pessoas. Nunca aconteceu isto, nunca foi feita esta investigação. Ora, nós vamos, ou já entramos em contagem decrescente para as eleições gerais de 2019. As votações para o Parlamento, para governadores provinciais e também para a eleição do próprio Presidente da República. Um precedente desta natureza, e este precedente tem também outros precedentes a que o Conselho Constitucional fez vista grossa, nomeadamente Alto Moloque, Moatize, Monap aqui na Matola. E Matola. Portanto, isto significa que a mensagem que passa é: o crime compensa. Logo, pode-se fazer o que quer que se tenha que fazer, que não há problema. E os episódios que aconteceram em Marromeu são extremamente preocupantes, porque abertamente e sem qualquer subterfúgio, a oposição, os observadores e os jornalistas foram obstaculizados para exercerem ou fazerem o seu trabalho e exercerem os seus direitos no que concerne às questões eleitorais. Muito bem, vamos aos números. As contagens independentes colocam a Renamo na frente do marcador, para usar um termo desportivo, mas a Comissão Nacional de Eleições declarou a Frelimo como vencedora com 8.395 votos. Isto é mais ou menos 45,78%. A Renamo segue com 8.349 votos, qualquer coisa como 45,53%. E, finalmente, o MDM com 1.595 votos, qualquer coisa como 8,69%. O que é interessante é que, depois de toda esta engenharia que foi feita, a diferença de votos entre os principais concorrentes, a Frelimo e a Renamo, que se fixa em apenas 46 votos. O que é que isto sugere? Bem, para já sugere um grande cozinhado, porque também esses números que acabaste de mencionar são números cozinhados. Porquê que são números cozinhados? Porque eles não coincidem, por exemplo, com outros números cozinhados pela Comissão Distrital de Eleições. Aliás, há um pormenor caricato, e isto hoje é interessante referirmos essas coisas, com as novas tecnologias, com os telefones que falam, que filmam, que enviam as mensagens.
há um vídeo curioso em que o representante eleitoral Eymar Romeu começa a ler um documento, foge-lhe a boca para a verdade, apercebe-se que está a ler o documento errado, interrompe a cerimónia para ir buscar outro documento, esse sim forjado, que dava os resultados ao contrário. Portanto, estes números finais são também números cozinhados. E são números cozinhados de forma grosseira. Porquê? Porque há toda uma série de resultados anteriores, resultados globais das outras mesas de voto em Eymar Romeu, em que a tendência é a sobreposição ou a liderança do voto a favor da Renamo. Ora, o que é que teria acontecido ao eleitorado de Eymar Romeu para, no espaço de algumas semanas, ter mudado de repente a sua intenção de voto e passar a votar massivamente na Frelimo? É que não são dados sequer dos tais de 46 votos. Para se chegar àquela contagem de uma margem de diferença de 46 votos, foi preciso largamente inflacionar a votação na Frelimo. E é interessante verificar que a Comissão Nacional de Eleições, depois, quando faz o seu próprio cozinhado, retira também muitos votos à própria Frelimo. De qualquer forma, e com este cozinhado, chega-se a um apuramento também complicado, porque em termos de mandatos, Frelimo e Renamo acabam empatados com o voto charneira do MDM, que levou o delegado do MDM a dizer qualquer coisa como significa que para ambos os partidos atravessarem o rio vão ter que utilizar a nossa canoa. De facto, isto deixado nestes termos enigmáticos, nós não sabemos para que lado vai pender o MDM, se para o lado da Frelimo, se para o lado da Renamo. Portanto, a Renamo, nesta altura, deve estar muito preocupada se de facto poderá contar com o voto do MDM, porque este voto é muito importante, não só em relação aos procedimentos processuais da própria Assembleia Municipal, como em relação aos documentos principais de funcionamento da Assembleia Municipal, nomeadamente o plano e o orçamento. Situação essa que também existe em outras autarquias de Moçambique. Muito bem. Na hora de anúncio dos resultados, estes resultados oficiais, esta quinta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, fez um pronunciamento que vale a pena termos já ele, e eu vou lhe citar. Dizia que a contagem de votos iniciou logo após o encerramento da votação às 18 horas. A votação foi livre, foi tranquila, foi transparente, salvo incidentes de pouca expressão. Dizia mais que a CNE não tomou conhecimento de que tenha havido reclamação nos órgãos eleitorais da província, que a ata foi devidamente assinada por todos os membros da CNE. Lima, para quem acompanhou tudo o que aconteceu no dia 22 de novembro em Eymar Romeu, parecia que o presidente da CNE não estivesse a falar da mesma eleição. Não, o presidente da CNE deve estar a referir-se a uma eleição num outro país e num outro planeta. Porque aquilo que milhares de moçambicanos, inclusivamente, se ele não viu, os seus colegas provavelmente viram, a contagem dos votos ter sido interrompida, ou seja, nem sequer começou após o encerramento das urnas, porque, estranhamente,
os membros das mesas de voto, das tais 8 mesas de voto, disseram que não podiam começar a fazer as contagens porque tinham que jantar. Ora, isso contraria a lei, mas há evidências de que o próprio STAI, em Maputo, apercebendo-se desta irregularidade, teve que intervir na eleição de Marromeu para ordenar que estes trabalhadores contratados para as eleições retomassem imediatamente os seus trabalhos. Aliás, essa situação só veio a ser corrigida 3 horas depois. Isto foi um dos incidentes. Os outros incidentes também são do conhecimento público. Para já, logo de manhã, o presidente da Assembleia Municipal estava a fazer o seu papel de presidente de mesa, o que é ilegal. E depois de muitas pressões, por volta entre as 11 e as 12, lá conseguiu ser afastado e contrariado da mesa onde estava a exercer funções, e certamente que não era por causa do per diem que devia ganhar na mesa, tinha outras funções, como dá para desconfiar em relação a todos estes elementos que queriam jantar antes de contar votos. Depois não havia giz para anotar os votos para cada um dos partidos. Depois houve urnas que saíram pelas janelas da escola. Depois houve a polícia que teve intervenção junto dos locais de voto. Depois houve intimidação de jornalistas, houve intimidação de observadores. Portanto, houve uma série de incidentes que Abdul Karim não pode ignorar e, portanto, só pode ter estado noutro planeta para não ter tomado conhecimento desta situação. É interessante vê-lo a fazer este depoimento trajado a religioso. Bem, isso inclusivamente leva-nos a outro debate. Sendo a Comissão Nacional de Eleições uma instituição do Estado, de um Estado que é laico, pessoalmente, eu acho que o Sr. Abdul Karim só devia utilizar outra indumentária. Aliás, eu já tive a oportunidade de o questionar em relação a esta situação, mas nós sabemos da postura proselitista de alguns setores da comunidade muçulmana em Moçambique, que exatamente trajam de uma certa maneira, têm uma certa indumentária para se afirmarem confessionalmente. Mas esse não é o debate central, mas tendo acontecido o que aconteceu, em última análise, acaba por colar à sua imagem confessional, à sua imagem, à maneira da sua indumentária, um determinado comportamento ligado a fraude, ligado a irregularidades. Mas também sabemos por outros membros da Comissão Nacional de Eleições que a Abdul Karim defendeu a recontagem. E essa chega a hora para votar. Essa é a questão. Essa é uma questão fundamental, porque é o seguinte: nós, numa empresa, podemos ver o livro de caixa e podemos ver que o livro de caixa não corresponde ao dinheiro que foi declarado pelo tesoureiro. É muito simples. Abre-se a caixa, confere-se o dinheiro que está em caixa e, portanto, em função do dinheiro, vai-se ver se há diferença ou não com a folha de tesouraria ou a folha de caixa. Em relação aos votos, também é extremamente simples. Há disparidade em relação aos números registados. Muito bem, vão-se conferir as urnas e
em última análise, são os votos que vão determinar se os editais, se as atas correspondem, de facto, aos votos depositados na urna ou não. E é isso, por exemplo, uma das manchas, para não falar da Comissão Nacional de Eleições, uma das manchas que é atribuída ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, nos 5 municípios problemáticos, que já mencionámos aqui, poderia ter ordenado a recontagem dos votos, que seria como que o tira-teimas em relação a quem votou em quem, e fazer-se uma recontagem com a presença dos conselheiros do Constitucional, e assim apurar-se, e só, digamos que as instituições sairiam mais prestigiadas. Lima, há uma outra análise que é preciso fazer, que é olhar para Abdul Karim para além dele mesmo, que é olhar Abdul Karim como parte de um regime que quer a todo custo se manter no poder. Estes incidentes de Marromeu, estes lamentáveis incidentes de Marromeu, transmitem essa imagem, ou seja, de uma Comissão Nacional de Eleições, de um STAI completamente enredados nas malhas do poder, sem qualquer capacidade para reagir a princípios tão fundamentais como integridade, independência. Se o senhor Abdul Karim gosta de invocar o Islão para defender todos estes princípios e valores morais, então eles também se têm que aplicar às suas atividades práticas, nomeadamente enquanto guardião da justiça, da transparência, da legalidade, no órgão que tem a responsabilidade de presidir, que é a Comissão Nacional de Eleições. Ora, ele pessoalmente sai muito manchado destas eleições, manchou a Comissão Nacional de Eleições e, em última análise, podemos dizer que caiu a máscara. Ou seja, afinal, o STAI, aquilo que sempre desconfiámos e que nunca acreditámos nessa independência, integridade do CNE, está amplamente provado por esta sujeira e este exercício de mau gosto, que é o exercício que aconteceu em Marromeu. Ou seja, não há pessoa com mínimo de credulidade que possa dar o seu voto para aquilo que aconteceu em Marromeu, incluindo os militantes do próprio Partido Frelimo. Eu não sei que exercício faz o doutor Alcídio Nguenha, que é um PhD em filosofia, a congratular-se com a vitória do seu partido, quando ele também sabe à partida que aqueles resultados são fraudulentos. Portanto, ele participa numa peça teatral de mau gosto, com os pergaminhos que tem, porque um professor, um doutorado, o antigo ministro da Educação em filosofia, também tem os seus pergaminhos em termos de integridade, de não fazer parte, de se distanciar deste tipo de exercícios. Mas parece que aqui a máquina do poder consegue, inclusivamente, atrair estas pessoas que, quando vão à academia, são treinadas para estar acima deste tipo de conflitos e pôr acima de tudo as suas convicções e a sua integridade. Há uma declaração do primeiro secretário da Frelimo em Sofala que saúda os camaradas ao nível da província pelo trabalho árduo, assim como diz, que foi feito para garantir a vitória em Marromeu. Mas muito bem, vamos ao nosso breve intervalo. Não, eu não tenho dúvida que houve grande trabalho, muito árduo, para conseguir esta fraude. Muito bem, voltamos daqui a pouco para a segunda e última parte do nosso programa. Assim, caro ouvinte e telespectador, não saia daí porque há mais na segunda parte. Até já.
Pontos de Fernando Lima. Muito bem, voltamos para a segunda parte. Vamos continuar a olhar Mar Romeu de forma rápida para passarmos para outros assuntos que elegemos esta noite. Antes de irmos ao intervalo, Lima, falávamos da reação do Partido Frelimo. Vamos de forma rápida ver também as reações que foram surgindo depois do anúncio destes resultados. A oposição reagiu de forma cáustica. O mandatário da Renamo, André Magibir, afirmou que o presidente da CNE mentiu grosseira e criminosamente. José de Souza, portanto, mandatário do MDM, classificou as palavras de Abdul Karim como impropérios e mentiras grosseiras que não podem ser aceites. Não, eu acho que aquilo que aconteceu é tão inqualificável que mesmo essa adjetivação carregada é pouca para expressar a indignação que todos os moçambicanos devem sentir em relação a uma situação desta natureza. É assim, se nós lermos o Jornal Notícias e lermos um jornal independente sobre o mesmo assunto, vamos pensar que são reportagens de dois factos completamente distintos. Mas, se lermos o próprio relato da Agência de Informação de Moçambique, que é uma agência noticiosa governamental, também é extremamente crítica na forma como reportou este incidente. Portanto, há aqui, parece-me, dois países que estão em questão. Ora, se o nosso país busca a todo custo credibilidade e investimentos, isso também se faz pela credibilidade das instituições e pela credibilidade da nossa democracia. A palhaçada que aconteceu em Mar Romeu não ajuda em nada. Este assunto não foi pacífico ao nível da Comissão Nacional de Eleições. Os vogais da oposição e de algumas organizações da sociedade civil defendiam a recontagem dos votos em Mar Romeu e perderam por 8-7. Portanto, a Frelimo, que detém a maioria, e algumas organizações assim acopladas saíram vencedoras neste embate. Os delegados da oposição fazem uma declaração de voto vencido. Eles dizem que estes resultados de Mar Romeu são uma clara afronta à Constituição, às leis e ao próprio acórdão do Conselho Constitucional, e tanto que ditou esta repetição das eleições, e terminam dizendo que eles rejeitam fazer parte desta farsa que pretende, em última análise, pôr em causa a estabilidade e a paz duramente conquistados. O que se pode reter deste discurso? Bem, eu penso que uma das reflexões mais importantes a fazer é que é com este tipo de atitudes, com a tolerância deste tipo de atos, que nós caminhamos outra vez para a confrontação. Porque eu acho que por detrás de tudo o que se passou, quer em Mar Romeu, quer noutras localidades moçambicanas, isto é um teste profundo em relação à capacidade de como a Renamo vai reagir ou não a este tipo de situações. Ou seja, será que a Renamo vai tolerar esta humilhação? Vai reagir de forma violenta ou vai, como se costuma dizer na gíria, meter a viola no saco e esperar por melhores dias? Isto é um precedente muito triste e um convite para que a oposição reaja de forma violenta, e também que muitos moçambicanos
tenham ou aumentem a sua desconfiança em relação às instituições moçambicanas. E como viu a reação da Igreja Católica? Bem, eu anoto que a reação da Igreja Católica acontece depois de Ossuf Momad ter dito que as organizações da sociedade civil, as confissões religiosas e a comunidade internacional tinham ficado silenciosas em relação àquilo que se está a passar Então acha que é uma resposta a esse discurso? Claramente, para mim, claramente que é, e também é uma tomada de posição coerente em relação a uma posição anteriormente expressa há cerca de 2, 3 meses, em que, de uma maneira mais abrangente, chamavam a atenção para o clima de intolerância, para a imposição da vontade de uns sobre os outros, para a ausência de democracia que havia em muitos setores e para, digamos, a forma de como se estava a transformar a democracia em algo estéril. Então, este comunicado é muito mais contundente, é muito mais reduzido, mas vai diretamente ao ponto para mostrar o seu completo desapontamento em relação àquilo que se passou em Marromeu. Finalmente, há correntes que agora propõem a limitação de observadores, alegadamente porque estes espalham fofoca, criam confusão ao divulgar resultados de contagens paralelas. Qual é a sua leitura em relação a isso? Bem, os observadores e a existência de observadores está legitimada no facto de a observação, quer ela seja local ou internacional, dar mais credibilidade aos atos eleitorais. Mas costuma-se dizer que quem não deve não teme, portanto a observação é sempre bem-vinda porque em eleições exemplares, em eleições em que todas as partes cumpriram aquilo que é devido e que é expectável, os observadores ajudam a legitimar esse processo, como também, no sentido contrário, quando os eventos correm mal, os observadores ampliam esses incidentes. Agora, a observação eleitoral é alvo de matéria legal e, portanto, a sua intervenção está legislada, ou seja, os observadores não são simples franco-atiradores que fazem aquilo que quer e lhe apetece. Eles são credenciados, eles têm determinados objetivos, têm limitações no seu trabalho, têm que respeitar determinados princípios, nomeadamente não se podem tornar em atores do próprio processo eleitoral. Portanto, aquilo que me parece importante é colocar sempre a observação eleitoral no seu devido lugar, não permitindo que os observadores se substituam a outras instituições e a outros órgãos. Tudo o resto é extremamente importante, nomeadamente as contagens paralelas, porque as contagens paralelas exatamente dão para aferir da justeza e da transparência do ato eleitoral. Mas, se por qualquer motivo for detectado que uma determinada organização de observação eleitoral não se comporta devidamente, tem uma tendência de tentar favorecer, promover um determinado partido, uma determinada organização, pois essa organização não só deve ser
sancionada, como deve ser claramente denunciada, pois não é esse o papel da observação num processo eleitoral. Portanto, eu só vejo a observação como um instrumento muito útil, desde que cumpram as regras que estão claramente estabelecidas em relação a este tipo de atores no processo eleitoral. Vamos passar para o segundo tema que elegemos para esta noite. O Conselho Nacional da Renamo, na Serra da Gorongosa, o maior partido da oposição, esteve reunido entre quinta e sexta-feira, basicamente para delinear estratégias para o Congresso, que deverá, entre vários assuntos, indicar o sucessor de Afonso Dhlakama. Como é que acompanhou esta reunião preparatória da Renamo esta semana? Bem, esta é uma reunião difícil e complicada. No difícil e complicado cabe muita coisa. É preciso explicitar o que é que isso significa. Significa que a Renamo, que é o maior partido da oposição em Moçambique, que pode ser poder alternativo em Moçambique, tem uma difícil tarefa, que é escolher um sucessor de Afonso Dhlakama. Ora, Afonso Dhlakama deixou como herança um par de sapatos extremamente grande, ou um par de sapatos muito especiais, e portanto resta saber se alguém vai conseguir calçar esses sapatos. À partida, acho que não há ninguém que os consiga calçar, mas também sabemos que não há insubstituíveis. As organizações são feitas de pessoas, há os líderes que caem, que tombam, e há novos líderes que emergem, exatamente porque é preciso continuar as causas, as lutas, as batalhas. Portanto, estou certo que a Renamo encontrará a pessoa que corporiza a vontade deste partido para corresponder àquilo que são os objetivos deste grande partido da oposição. Agora, dito isto, não é fácil. Não é fácil, porque estamos a ver, inclusivamente pelo tema que abordamos antes, que a situação está muito complicada. Na minha interpretação, todos estes incidentes eleitorais são claramente testes à Renamo para ver até onde a Renamo está disposta a deixar esticar a corda. Portanto, logo à partida, é uma situação difícil. E aqui há, digamos, aqueles que têm a vocação, embora isto seja uma imagem grosseira, de engolir sapos. Ou seja, qual será a capacidade da liderança da Renamo de continuar a engolir sapos, ou de dizer: estamos à beira de uma congestão, isto tem que parar, e reagir violentamente antes que essa congestão dê outro tipo de males que leve estes elementos para a sala de reanimação e outras situações de emergência. Portanto, digamos que o atual momento, o momento em que a Renamo tem que escolher um candidato à presidência e um candidato também, ou uma pessoa que não tenha um caráter de interinidade para, digamos, fazer o percurso final do processo de paz que foi iniciado por Afonso Dhlakama. Portanto, estes são as situações muito concretas que a liderança da Renamo
tem que enfrentar. Há um dado que chama a atenção no discurso do coordenador da Comissão, o coordenador interino da Comissão Política da RENAMO, na abertura deste Conselho Nacional. Ele disse, eu passo a citar: preocupam-nos algumas manifestações que não contribuem para a coesão do partido. Sufo Momad diz que qualquer declaração deve estar em consonância com os estatutos do partido. Este é um discurso que surge semanas depois de ter havido vozes dentro da RENAMO que transmitiam uma ideia de que o partido não estava a reagir como devia reagir a esta questão da fraude eleitoral. Lembro que a chefe da bancada parlamentar da RENAMO na Assembleia chegou a dizer que não de diálogo enquanto não houver justiça eleitoral. E mais tarde, Ivone Soares dizia que quem tem medo de enfrentar a Frelimo e as suas eleições fraudulentas, que saia da RENAMO. Acha que este discurso de Sufo Momad é um pouco de resposta a essas vozes, à semelhança daquilo que vimos em março de 2015 no Comitê Central da Frelimo, em que o presidente Guebuza dizia que há camaradas que querem dividir o partido? Pode ter esta interpretação. Claramente, e isto não é sequer um segredo, há várias vozes que estão descontentes com o tom demasiado apaziguador e conciliatório com que o Sufo Momad tem conduzido o diálogo com o presidente Nyusi, o diálogo, neste caso, também com o líder do partido Frelimo, e que gostariam de uma resposta muito mais dura, mais severa, e, portanto, por isso é que eu estou a utilizar a metáfora dos engolidores de sapos. E se todos têm a capacidade, todos têm a mesma capacidade de engolir sapos. Ora, a razão deste encontro da Gorongosa é afinar o cardápio, afinar as capacidades de cada um para cumprir um determinado menu, não só em relação às eleições do próximo ano, como também em relação ao processo de paz. Sendo que, no processo de paz, há um elemento extremamente melindroso, que é a questão que fez encalhar ou descarrilar, se quisermos utilizar outra expressão, todas as outras tentativas anteriores, que é: a RENAMO vai desarmar ou não? E, claramente, e eu ouvi isto a miúdo esta semana, um dos cenários que está no horizonte é a RENAMO protelar o mais que puder a entrega das armas, e essa mesma entrega de armas vai ser, digamos, um exercício formalista. Significa meia dúzia de armas, meia dúzia de recrutas, porque com o nível de desconfiança que se atingiu, com o nível de desconfiança que está a crescer nas últimas semanas, decorrente daquilo que aconteceu nas eleições, não há clima, não há ambiente para que a RENAMO forme bicha e os seus militantes, nomeadamente aqueles que têm responsabilidades militares, façam fila para entregar o seu pescoço no matadouro. Ninguém faz isso. A RENAMO no passado não o fez, e não estou a ver isso acontecer nas próximas semanas. Claro que isto tem uma resposta do outro lado, que é se a RENAMO quiser enveredar por esta via, nós também estamos preparados para dar uma resposta musculada a este tipo de atitudes. Aliás, foi, digamos, esta tendência que claramente
tem sido contrariada desde o início de 2015 por Filipe Nyusi, que preferiu o diálogo à tentativa, aquilo que comumente é chamado de a savimbização do processo moçambicano, que era decapitar a Renamo, nomeadamente pela eliminação direta de Afonso Dhlakama. Aliás, isso foi tentado pelo menos por 2 vezes. Manica. Pois, vamos avançar para o último tema, que é um pouco um caso que se tornou viral nas redes sociais esta semana, que foi aquela imagem de uma sala de embarque do Aeroporto Internacional de Nacala, que aparece transformada em uma espécie de uma sala de refeições. O que achou deste episódio? Bem, o episódio tem vários ângulos. Como ao mesmo tempo estava a acontecer uma conferência de empreendedorismo jovem, digamos que houve alguns empreendedores em Nacala que, tomando em consideração o aspecto embaraçoso de elefante branco que é o aeroporto de Nacala, acharam que o melhor sítio para realizar uma conferência de investimentos era fazê-lo na Aerogar de Nacala, uma vez que esta Aerogar aparentemente é apenas utilizada 2 vezes por semana. Agora, o efeito mediático da Aerogar de Nacala, transformada em sala de refeições, aqui é meio patético, porque temos mesas engalanadas aliadas ou próximas de detectores de metais, quase que sugerindo que a pessoa, para ir ao tal de almoço ou jantar da conferência de investimentos, teria que passar não só pelos detectores de metais, como pelos balcões de conferência de bilhetes de um aeroporto normal. Portanto, não obstante não ser aquilo que foi alegado, nomeadamente aquilo que foi dito, que o aeroporto de Nacala se transformou num salão de festas, momentaneamente podemos dizer que sim, que é verdade, porque de facto aquelas mesas foram montadas para oferecer refeições aos participantes desta conferência internacional. Este episódio vem-nos lembrar também esta questão de esta síndrome que nós temos em construir estes edifícios megalómanos no país, que depois têm um contributo ínfimo para a economia real. No caso do aeroporto de Nacala, este foi um empréstimo de 125 milhões de dólares junto ao BNDES do Brasil. Neste momento que estamos a falar, há mais 60 milhões para construir um aeroporto em Xai-Xai, que também pode vir a ser uma sala de refeições nos próximos anos. Eu acho que sim. Aliás, até agora ninguém me convenceu da utilidade do aeroporto de Xai-Xai. Aliás, o aeroporto de Xai-Xai faz parte do nosso anedotário nacional, porque toda a gente, ou uma grande maioria de pessoas, ainda não foi convencida da utilidade do aeroporto de Xai-Xai. Portanto, aguardemos que alguém iluminado nos possa transmitir a utilidade deste investimento, porque inclusivamente a argumentação que é usada de que isto é um donativo, para já não há almoços grátis, mas é assim, se é um donativo, ora, vamos utilizar os donativos em algo mais benéfico para Moçambique, nomeadamente furos de água, postos de saúde, escolas, equipamento escolar, equipamento para as nossas universidades, e o aeroporto podia esperar, nomeadamente um aeroporto que fica a 200 km do maior e mais bem apetrechado aeroporto de Moçambique, que é o aeroporto de Maputo. No caso dos negócios com o BNDES do Brasil, Jair Bolsonaro pode vir a sacudir com a árvore nestas ligações com as elites moçambicanas. Exatamente. As elites moçambicanas devem estar algo nervosas com esta mudança
que está a acontecer no Brasil, porque há, inclusivamente, já algumas sugestões de que Bolsonaro poderá, digamos, vir à praça pública mostrar uma série destes acordos, nomeadamente com Moçambique, com Angola e com a Venezuela. Portanto, as elites envolvidas nestas jogadas, quer se trate do aeroporto de Nacala, quer se trate da barragem de Muamba Major, tem que se preparar, porque alguma coisa pode não correr bem com este novo presidente, que exatamente tem como maior inimigo os militantes e a antiga direção do PT e o governo, que era encabeçado pelo o Partido dos Trabalhadores do Brasil. Muito bem, obrigado, Lima. Nosso encontro fica para a próxima semana. Assim, caro ouvinte e telespectador que esteve em nossa companhia, resta dizermos obrigado pela preferência. Nosso encontro, como dizíamos, fica marcado para daqui a 7 dias. Boa noite, até a próxima. Pontos de Fernando Lima.